É curioso pensar como a palavra anjo se tornou tão popular, mas poucos sabem o que realmente significa. No hebraico, malak quer dizer mensageiro, alguém que traz recados do próprio Deus. E entre todos esses mensageiros, existe um grupo especial chamado arcanjos, cujo título vem do grego arch, principal, e ângelos, mensageiro. Eles não são apenas figuras etéreas, mas personagens de peso nas Escrituras, aparecendo em momentos decisivos da história da salvação. A Igreja sempre entendeu que se Deus os enviava em ocasiões cruciais, era porque sua missão ultrapassava a de simples protetores invisíveis. E é justamente aqui que surge nossa primeira curiosidade. A Bíblia, tão rica em personagens, cita nominalmente apenas 3 deles. E não por acaso. Se você reparar, São Miguel, São Gabriel e São Rafael não são mencionados em episódios secundários, mas em pontos que marcam mudanças radicais na narrativa bíblica. Miguel aparece no Apocalipse, Gabriel no anúncio mais importante da história cristã e Rafael em uma das obras mais belas do Antigo Testamento. Isso não soa como coincidência, certo? Afinal, em cada aparição, o que está em jogo não é apenas a vida de um indivíduo, mas a trajetória da humanidade. Interessante notar também que esses nomes não são títulos decorativos. Cada um carrega em si um significado teológico profundo, quase como uma assinatura do próprio Deus, revelando sua missão e identidade. Vamos refletir juntos. Você já percebeu como esses nomes sempre terminam com El? Isso não é detalhe estético, mas uma marca da cultura hebraica, onde El significa Deus. Assim, Miguel é quem como Deus. Gabriel é força de Deus e Rafael é Deus cura. Não dá para negar, esses nomes são ao mesmo tempo perguntas, respostas e promessas. Eles nos revelam que cada anjo é, na verdade, um reflexo da ação divina no mundo. Quando Miguel luta, não é sua força, mas o poder de Deus. Quando Gabriel anuncia, não é sua voz, mas a palavra de Deus. E quando Rafael cura, não é sua mão, mas a misericórdia de Deus em ação. Percebe como tudo se conecta? Agora, aqui entra outro detalhe fascinante. Embora os arcanjos sejam citados em diferentes livros da Bíblia, cada tradição religiosa interpretou de uma maneira. No judaísmo, por exemplo, outros nomes de anjos aparecem em escritos posteriores, mas a Igreja Católica, preocupada em não cair em especulações, manteve apenas os 3 citados nas Escrituras. Isso explica porque, apesar de tanta devoção popular a outros anjos, a liturgia oficial da Igreja celebra unicamente Miguel, Gabriel e Rafael. É como se a própria Igreja dissesse: vamos nos ater ao que Deus revelou claramente, sem inventar novos protagonistas. E aqui está um ponto que prende a atenção. Você já se perguntou por quê? Em um universo espiritual tão vasto, apenas 3 foram nomeados? Justamente para que a humanidade entendesse que não precisa de centenas de mediadores celestes para alcançar o divino. Esses 3 bastam para simbolizar as principais formas de intervenção de Deus: a luta contra o mal, a revelação da sua vontade e a cura das nossas feridas. O curioso é que essa tríade aparece como um resumo da própria caminhada humana. Enfrentamos batalhas, precisamos de orientação e buscamos cura constantemente. Não é intrigante como tudo parece encaixar como peças de um quebra-cabeça? Essa seleção cuidadosa dos arcanjos também reforça uma hierarquia espiritual que nem sempre é clara para todos.
Santo Tomás de Aquino, por exemplo, descreveu 9 coros angelicais, e os arcanjos estariam logo acima dos anjos simples. Isso significa que eles não estão entre os mais elevados, mas também não ocupam funções menores. Sua posição é estratégica, intermediária, exatamente onde precisam estar para interagir com a humanidade sem deixar de contemplar a glória divina. Imagine só, eles são como embaixadores, enviados diretamente pelo rei, mas ainda acessíveis o suficiente para caminhar lado a lado com os homens. É importante lembrar também que a devoção aos arcanjos não surgiu da noite para o dia. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia uma certa cautela em falar de anjos, justamente para evitar confusões com práticas pagãs. Só mais tarde, quando a igreja já estava consolidada, é que começou a se desenvolver uma veneração mais explícita. Os fiéis, fascinados pelas histórias bíblicas, passaram a ver nos arcanjos aliados poderosos, protetores invisíveis que atuavam em silêncio. E com o tempo, essa devoção se transformou em orações, festas litúrgicas e até construções de igrejas dedicadas a eles. Portanto, quando hoje falamos em São Miguel, São Gabriel e São Rafael, não estamos apenas repetindo nomes antigos, mas entrando em contato com uma tradição que atravessa milênios. É como se cada vez que seus nomes fossem pronunciados, ecoasse em nossa história toda a força de suas missões. E aqui fica o convite. Será que você já tinha parado para pensar na profundidade escondida atrás desses nomes? Se esse início já despertou sua curiosidade, imagine o que vem a seguir, quando mergulharmos nas histórias específicas de cada arcanjo. Vale a pena acompanhar até o fim. Quando se fala em batalhas celestiais, o primeiro nome que ecoa é o de São Miguel. Ele não aparece como um anjo qualquer, mas como o líder do exército divino, o guerreiro que se levanta contra o mal. Sua presença se destaca no livro do Apocalipse, onde enfrenta o dragão, símbolo de Satanás, em uma luta decisiva. Essa cena é tão marcante que atravessou os séculos, inspirando ícones, orações e até movimentos de devoção popular. Mas será que já nos demos conta do que essa narrativa realmente quer transmitir? Mais do que uma simples história de combate, ela revela a eterna tensão entre o bem e o mal, uma batalha que não se limita ao céu, mas se reflete em cada época da humanidade. O nome Miguel, quem como Deus, já é em si uma resposta a qualquer pretensão do maligno. Ele não se coloca como rival de Satanás por sua própria força, mas como testemunha de que ninguém pode se comparar ao Criador. Interessante notar que, na tradição cristã, Miguel é visto não apenas como combatente, mas também como protetor do povo de Deus. Já no Antigo Testamento, no livro de Daniel, ele aparece como guardião de Israel, sinalizando que sua missão sempre foi a defesa dos fiéis contra ameaças espirituais e físicas. É por isso que, ao longo da história, comunidades inteiras se consagraram a ele, confiando em sua intercessão nos momentos mais sombrios. Pense comigo, não é curioso como, em diferentes culturas, sempre existiu a ideia de uma força invisível que protege os inocentes? No cristianismo, São Miguel assume esse papel com clareza. Durante a Idade Média, por exemplo, cavaleiros e reis dedicavam suas batalhas a ele, acreditando que sua proteção celestial podia mudar o rumo dos acontecimentos terrenos. Não foram poucos os relatos de vitórias atribuídas à sua intervenção.
E até hoje, quando alguém sente medo ou se vê diante de situações de perigo, não é raro invocar sua famosa oração: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Essa devoção atravessa gerações e mostra como sua figura se tornou um símbolo universal de coragem e resistência. E há mais. A Igreja não apenas reconheceu a importância de São Miguel, mas também estabeleceu uma festa litúrgica em sua honra. Antigamente, no Ocidente, essa celebração era chamada de Michaelis Mas, ou simplesmente Micaelmas, comemorada em 29 de setembro, junto com Gabriel e Rafael. Essa festa era tão relevante que marcava até mudanças no calendário agrícola e econômico em várias regiões da Europa. Veja como um personagem bíblico passou a influenciar não apenas a espiritualidade, mas também a vida prática das comunidades. Não é intrigante como o céu e a terra se cruzam nessas histórias? Outro detalhe interessante está nas inúmeras aparições atribuídas a ele. Uma das mais conhecidas ocorreu no Monte Gargano, na Itália, no século V. Conta-se que ali ele teria se manifestado como sinal de proteção ao povo local. Esse lugar se tornou um dos maiores centros de peregrinação do mundo cristão, atraindo fiéis até hoje. Já percebeu como esse tipo de devoção nasce? É sempre em momentos de crise, quando as pessoas sentem necessidade de uma presença forte que reafirme a vitória do bem. E São Miguel, com sua espada erguida, se encaixa perfeitamente nesse anseio humano. Não podemos esquecer também que sua representação não se limita a um guerreiro. Ele é visto como o psicopompo, aquele que conduz as almas após a morte, ajudando-as a encontrar o caminho do juízo final. Esse detalhe pouco conhecido amplia ainda mais sua importância. Afinal, se sua missão é defender, não seria natural que sua proteção se estendesse também à hora mais delicada da existência humana. Essa crença fortaleceu rituais e orações fúnebres, tornando São Miguel presente até mesmo nos momentos de despedida. É como se sua luta contra o mal continuasse mesmo depois da vida terrena. Agora pense, o que torna Miguel tão fascinante para tantos séculos de cristãos? Talvez seja justamente essa imagem de alguém que não teme o mal e que sempre aponta para a grande verdade. Só Deus é soberano. Isso explica por que ele se tornou padroeiro de policiais, soldados e de todos os que enfrentam perigos constantes. É como se cada profissão que exige bravura encontrasse nele um espelho. Sua devoção se transforma, então, em uma ponte entre o invisível e o concreto, entre o espiritual e o cotidiano. Se Miguel é o defensor do povo de Deus, o que isso significa para nós hoje, em tempos tão turbulentos? Será que não precisamos mais do que nunca de figuras que nos lembrem que a luta pelo bem continua em cada escolha, em cada atitude? Agora, me conte, você já conhecia alguma dessas curiosidades sobre São Miguel? Escreve aqui nos comentários qual delas mais chamou sua atenção. Entre os arcanjos, Gabriel ocupa um lugar de destaque não por suas batalhas, mas pela força de sua palavra. Ele é aquele que não empunha a espada, mas cuja voz ressoa como trovão quando traz recados de Deus. A primeira menção relevante dele aparece no livro de Daniel, quando explica visões misteriosas sobre o futuro de Israel. Já nesse momento percebemos seu papel singular. Não apenas transmitir, mas interpretar, traduzir os sinais divinos para que os homens compreendam o que está por vir. E não é curioso como sua função parece tão atual. Afinal,
Em tempos de dúvidas e incertezas, quem não gostaria de uma mensagem clara que aponte o caminho? No entanto, é no Novo Testamento que Gabriel atinge o ápice de sua missão. Foi ele quem anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, aquele que prepararia a estrada para o Messias. Imagine a cena. Um sacerdote idoso, incrédulo, recebe a notícia de que sua esposa estéril daria à luz um filho destinado a mudar a história. Esse anúncio já seria suficiente para colocá-lo no centro das atenções. Mas Gabriel ainda tinha a maior revelação de todas para entregar. Poucos meses depois, em Nazaré, ele aparece diante de uma jovem humilde, Maria, e lhe comunica que seria mãe do Filho de Deus. Não é incrível pensar que o destino de toda a humanidade foi revelado em um diálogo tão íntimo e aparentemente simples? O detalhe curioso é a forma como Gabriel se apresenta. Ele não inicia com explicações teológicas complicadas, mas com uma saudação que se tornou eterna. Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essas palavras não apenas confortam Maria, mas também revelam seu papel único na história da salvação. E repare como tudo se conecta. Se Miguel representa a força de Deus contra o mal e Rafael manifesta a cura, Gabriel é aquele que mostra o futuro, o mensageiro que abre portas para novas realidades. Não é justamente isso que torna sua figura tão fascinante? Além disso, a tradição cristã sempre o viu como o anjo das boas notícias, aquele que rompe o silêncio do céu para transformar destinos. Isso explica por que, ao longo dos séculos, ele se tornou patrono de comunicadores, jornalistas, correios e até diplomatas. Afinal, todos aqueles que vivem da palavra encontram nele um protetor especial. Curioso notar como sua imagem aparece em catedrais, manuscritos e pinturas sempre em postura serena, trazendo mensagens que mudam o rumo da história. Ele não precisa da força de uma espada para conquistar, porque seu poder está na clareza da palavra. Você já reparou como, nas grandes histórias da humanidade, sempre há um mensageiro que anuncia a virada? Na narrativa cristã, esse papel é de Gabriel. E o mais intrigante é que, diferente de outras figuras bíblicas, ele nunca fala por si mesmo. Ele é apenas canal, meio, ponte. Essa humildade em ser mensageiro talvez seja um dos maiores ensinamentos que sua história nos traz. Quantas vezes em nossa vida precisamos aprender a ser mensageiros de esperança em vez de buscarmos protagonismo? Não é curioso como até mesmo um anjo nos ensina algo tão humano? Outra curiosidade é que, na devoção popular, Gabriel foi lembrado em orações de proteção em momentos de decisão e mudança. Não apenas porque anunciou a encarnação, mas porque representa a clareza que vem do alto. Em muitos lugares, fiéis pedem sua intercessão quando enfrentam escolhas difíceis, como se buscassem nele uma direção para seguir sem medo. Isso mostra como sua missão bíblica não ficou presa ao passado, mas continua inspirando a vida de quem busca orientação no presente. E aqui entra um ponto poético. Se Rafael cura os corpos e Miguel defende das trevas, Gabriel cura as dúvidas da mente. Ele não aparece para lutar ou guiar viagens, mas para iluminar a consciência com a luz da verdade. Isso não é poderoso? Cada vez que sua história é contada, é como se um lembrete fosse enviado aos homens. Deus não é silêncio. Ele fala, e quando fala, transforma destinos. Gabriel é a prova viva de que uma palavra pode mudar o curso de tudo.
Se Gabriel trouxe notícias tão grandiosas no passado, qual mensagem você acha que ele nos traria hoje? Talvez um chamado à esperança em meio ao caos, ou um lembrete de que mesmo nas situações mais improváveis, a vida pode surpreender. E escreve aí nos comentários, qual revelação você gostaria de ouvir de um mensageiro do céu? Quando se fala em Rafael, sua imagem imediatamente se conecta à ideia de cuidado e proximidade. Diferente de Miguel, que aparece em cenas de guerra, ou de Gabriel, que surge em momentos de anúncio, Rafael se faz presente em uma narrativa de viagem, amizade e cura. Sua história é contada no livro de Tobias, um texto do Antigo Testamento que muitos desconhecem, mas que guarda detalhes riquíssimos sobre a presença de Deus no cotidiano. E não é curioso que o anjo da cura não se revele de imediato como celestial, mas camuflado na figura de um companheiro humano. Isso já mostra como sua missão é estar ao lado, de forma discreta, sem impor sua presença. O enredo é fascinante. Tobias, jovem israelita, parte em uma viagem difícil e perigosa, e Rafael surge como guia, apresentando-se sob o nome de Azarias. Acompanhando-o, protege-o de perigos, ensina a usar o peixe como remédio contra o mal e, ao final, devolve-lhe a saúde e a paz familiar. Não é impressionante como um anjo pode ser narrado em termos tão próximos da realidade humana? Diferente de grandes visões ou batalhas épicas, Rafael atua no silêncio das necessidades diárias, como se quisesse mostrar que o cuidado de Deus se manifesta também nas pequenas coisas. Repare em um detalhe curioso. Rafael não apenas guia, mas ensina. É ele quem instrui Tobias a retirar o fel, o coração e o fígado do peixe, elementos que se tornam remédio e proteção contra o mal. Essa cena é simbólica, pois mostra que o anjo não faz tudo sozinho, mas convida o homem a participar do processo de cura. Isso não soa como um recado direto para nós? Talvez a lição esteja justamente em entender que a cura, física ou espiritual, exige também a nossa colaboração. Deus age, mas pede que o ser humano esteja atento e disposto a aprender. Outro ponto que chama a atenção é a forma como Rafael se mantém ao lado da família de Tobias, não apenas como guia do filho, mas também como mediador da felicidade do casal, unindo Tobias a Sara e livrando-a de uma terrível maldição. Aqui vemos o anjo não apenas como curador de doenças, mas também como restaurador de relacionamentos e protetor contra forças que destruíam a vida de uma jovem. Já parou para pensar em como essa missão dialoga com os desafios atuais, quando tantas famílias enfrentam dificuldades e divisões? É como se a história dissesse que a presença do anjo não se limita ao corpo, mas alcança também os vínculos humanos. E o mais surpreendente vem no desfecho. Depois de cumprir sua missão, Rafael revela sua identidade, deixando claro que tudo o que fez foi em nome de Deus. Ele não busca reconhecimento próprio, não exige culto, mas aponta sempre para o Criador. Isso o torna ainda mais fascinante, porque mostra que sua glória está em ser instrumento fiel. Quantas vezes nós, humanos, buscamos crédito para nossas ações? Já pensou como seria diferente se aprendêssemos a viver com essa mesma simplicidade, deixando que nossas atitudes falassem mais alto do que nossos nomes? Além da narrativa bíblica, a devoção a Rafael cresceu como a de um protetor especial em tempos de enfermidade.
Muitos hospitais e obras de saúde o tomaram como padroeiro, reforçando a ideia de que sua missão se estende a todos os que buscam alívio e cuidado. Não é coincidência que, ao longo da história, sua figura tenha sido invocada em momentos de epidemias, guerras e situações de desespero. Ele representa a proximidade divina nos momentos em que o corpo e a alma clamam por restauração. Outro aspecto fascinante é pensar em Rafael como aquele que acompanha as jornadas da vida. No livro de Tobias, ele guia uma viagem física, mas na interpretação espiritual, essa viagem simboliza também as trajetórias que cada pessoa percorre. Quem nunca precisou de um Rafael ao lado, alguém que mostrasse o caminho, ensinasse no meio da caminhada e ajudasse a enxergar as lições escondidas nos obstáculos? E a beleza dessa história está em nos lembrar que não caminhamos sozinhos, mesmo quando não reconhecemos a presença de quem nos guia. E aqui fica a reflexão. Se Miguel nos ensina a lutar e Gabriel a escutar, Rafael nos mostra que a vida é também feita de cuidados silenciosos, de curas inesperadas e de companhias discretas. Agora eu te pergunto, você já conhecia essa história do livro de Tobias? Se não conhecia, qual parte dela mais te surpreendeu? Escreve aí nos comentários, porque sua resposta pode enriquecer ainda mais essa caminhada que estamos fazendo juntos. Aqui surge uma pergunta que muitos já devem ter feito. Se anjos são seres espirituais, criados por Deus, por que a Igreja os chama de santos? Afinal, não costumamos associar a palavra santo a homens e mulheres que viveram virtuosamente na terra e foram reconhecidos pela Igreja. Mas no caso dos arcanjos, a explicação é mais profunda e cheia de significado. A palavra santo, em sua raiz, quer dizer separado, consagrado a Deus. E é exatamente isso que os anjos são desde a sua criação. Criaturas puras que escolheram permanecer fiéis a Deus e dedicadas inteiramente ao cumprimento da sua vontade. Portanto, quando a Igreja lhes atribui o título de santo, não está canonizando-os, mas reconhecendo publicamente sua santidade eterna e seu lugar junto ao trono divino. Outro detalhe interessante é que, na liturgia, não existe distinção entre a forma como invocamos os santos humanos e os santos anjos. Ambos são chamados de intercessores, aqueles que, na presença de Deus, rogam pelo povo na terra. A diferença, porém, é que os santos humanos viveram a experiência da luta contra o pecado, da fragilidade e da morte, enquanto os anjos já nasceram na plenitude da graça. Essa comparação torna a veneração ainda mais intrigante. Se homens falíveis, como nós, podem alcançar a santidade, quanto mais os anjos que nunca se afastaram da fonte da luz divina. Não é inspirador pensar que o título de santo nos aproxima de uma realidade celestial. Mas existe também um cuidado da Igreja em diferenciar veneração de adoração. Isso porque, em alguns momentos da história, havia o risco de as pessoas confundirem o respeito aos anjos com práticas de culto indevidas. A Igreja deixou claro: adoração só a Deus. Aos anjos cabe a veneração, o reconhecimento de sua missão e a gratidão por sua ajuda. Essa distinção foi tão importante que ajudou a manter a devoção em equilíbrio, evitando que se transformasse em superstição. Percebe como cada detalhe foi pensado para preservar a pureza da fé? E aqui entra um ponto curioso. A própria Bíblia confirma essa visão.
No livro do Apocalipse, João tenta se ajoelhar diante de um anjo, mas o anjo o impede, dizendo: "Sou servo como tu e teus irmãos." Isso reforça que, embora os anjos sejam superiores em natureza, eles permanecem servos de Deus, não destinatários de culto. Daí a razão pela qual, quando a Igreja os chama de santos, não é para elevá-los acima dos homens, mas para destacar que, assim como os santos canonizados, eles vivem em plena comunhão com o Senhor. Não é fascinante como tudo se conecta de forma tão lógica? Esse título de santo também traz uma mensagem prática. Lembrar que a santidade não é apenas para poucos escolhidos, mas uma vocação universal. Se até os anjos, desde o princípio, se mantêm firmes diante de Deus, nós, mesmo em nossas limitações, somos convidados a seguir o mesmo caminho. Os arcanjos, portanto, não são apenas figuras distantes do imaginário bíblico, mas modelos de fidelidade que ecoam através da liturgia e da oração. Você já parou para pensar como essa palavra, santo, nos chama constantemente para viver separados do que nos afasta de Deus? Outro aspecto pouco comentado é que a Igreja sempre ligou a santidade dos anjos à sua missão na história da salvação. Eles não são santos por uma santidade abstrata, mas porque estão diretamente ligados à realização do plano divino. Miguel defende, Gabriel anuncia, Rafael cura. Cada um deles se torna santo ao viver plenamente sua missão, sem desviar do propósito para o qual foi criado. E essa reflexão abre um paralelo impressionante para a vida humana. Não seríamos também chamados à santidade quando abraçamos a missão que nos cabe, por menor que pareça? Além disso, ao chamá-los de santos, a Igreja nos convida a olhar para eles não apenas como figuras do passado, mas como companheiros presentes. Ao longo dos séculos, fiéis de diferentes culturas e regiões recorreram aos arcanjos com confiança, como se fossem amigos do céu, sempre prontos a ajudar. Essa dimensão de proximidade reforça a ideia de que a santidade não é apenas um conceito distante, mas uma realidade viva que toca nossa rotina. Não é instigante imaginar que seres tão grandiosos caminham conosco de forma tão discreta? Por fim, chamar os arcanjos de santos é também uma forma de afirmar sua vitória definitiva contra o mal. Diferente dos anjos caídos que se rebelaram e perderam seu lugar, eles permaneceram fiéis e se tornaram sinais de esperança para nós. Quando pronunciamos seus nomes com o título de São, estamos proclamando essa fidelidade eterna. E agora eu te pergunto, você já tinha pensado na diferença entre a santidade humana e a santidade dos anjos? Essa é uma reflexão que amplia nosso olhar e mostra como o céu e a terra se unem em uma mesma linguagem de fé. Se você observar as tradições populares, perceberá que Miguel, Gabriel e Rafael ocupam um espaço muito especial no coração das pessoas. A devoção aos arcanjos começou a se consolidar nos primeiros séculos da Igreja, quando os fiéis começaram a perceber que essas figuras não eram apenas personagens bíblicos distantes, mas aliados constantes na vida cotidiana. Igrejas, capelas e santuários foram construídos em sua homenagem, especialmente em locais onde se acreditava que eles haviam se manifestado ou protegido comunidades inteiras. E não é curioso como essa devoção se espalhou pelo mundo de forma orgânica, acompanhando culturas e épocas diferentes? Um exemplo marcante é a festa dos arcanjos,
celebrada em 29 de setembro no calendário litúrgico católico. Originalmente, era um evento que reunia fiéis para agradecer e invocar proteção, e ao longo do tempo passou a incluir orações, procissões e práticas devocionais espalhadas por diversos países. É impressionante notar como a Igreja conseguiu integrar essas celebrações ao cotidiano das pessoas, tornando a veneração dos arcanjos algo acessível e compreensível, mesmo para aqueles que não dominavam a teologia complexa. A devoção popular sempre buscou a aproximação com o céu de maneira prática e significativa. E há curiosidades fascinantes. Por exemplo, em muitas cidades da Europa medieval, Miguel era visto como padroeiro de vilarejos e até de regiões inteiras. Acreditava-se que sua proteção não se limitava ao plano espiritual, mas se estendia à segurança física contra invasões, epidemias e desastres naturais. Rafael, por outro lado, ganhou popularidade entre viajantes e comerciantes, devido à sua história com Tobias, enquanto Gabriel se tornou símbolo de orientação e mensagens divinas, especialmente em momentos decisivos. Cada um ocupava um nicho de devoção que refletia sua missão bíblica, mas de forma palpável na vida das pessoas. Outro detalhe interessante é que a devoção aos arcanjos nunca foi uniforme. Em algumas regiões da América Latina, por exemplo, São Miguel ganhou mais destaque, enquanto em outros países, Rafael era o preferido daqueles que buscavam cura ou proteção em viagens. Isso demonstra como a fé se adapta à experiência concreta de cada comunidade, respondendo às necessidades humanas de forma personalizada. Não é incrível pensar que o mesmo anjo pode ser visto de maneiras tão diferentes, dependendo do contexto cultural e histórico? Além disso, a devoção popular frequentemente se manifesta em práticas simples, mas carregadas de simbolismo. Novenas, orações específicas, medalhas e imagens. Essas manifestações criam um elo emocional, tornando os arcanjos companheiros próximos da vida cotidiana das pessoas. Ao olhar para essas tradições, percebemos que a Igreja não apenas reconheceu a santidade deles, mas também incentivou a participação ativa dos fiéis, reforçando a ideia de que a fé não é só contemplativa, mas também relacional. E há mais um aspecto que merece destaque. Muitas histórias populares envolvem relatos de milagres ou proteção recebida após invocar os arcanjos. Pessoas que enfrentaram doenças graves, perigos em viagens ou situações de conflito frequentemente relatam sentir presença e amparo espiritual. Esses testemunhos, passados de geração em geração, consolidaram a ideia de que os arcanjos não são abstrações, mas protagonistas ativos na história da humanidade, atuando de forma concreta em momentos de dificuldade. É também interessante notar que a devoção aos arcanjos incentivou o estudo e a leitura das Escrituras. Ao buscar entender quem eram Miguel, Gabriel e Rafael, os fiéis se deparavam com passagens bíblicas que muitas vezes não conheciam, aumentando a proximidade com a palavra de Deus. Ou seja, a veneração não apenas fortalecia a fé emocional, mas também despertava a curiosidade intelectual. Essa combinação de emoção e conhecimento criou uma devoção duradoura e profunda. Compartilhe qual desses arcanjos você sente mais proximidade ou já pediu intercessão. É fascinante ver como cada pessoa se conecta de maneira diferente com essas figuras celestiais
e suas experiências enriquecem ainda mais a compreensão da devoção popular. Se há algo que sempre desperta fascínio nas histórias de arcanjos, são os milagres atribuídos a eles. Miguel, Gabriel e Rafael não são apenas figuras simbólicas. Ao longo dos séculos, fiéis relataram experiências extraordinárias em que sentiram sua presença atuando de forma direta e transformadora. São relatos que vão desde curas repentinas até proteção em momentos de perigo iminente. E cada história reforça a ideia de que essas figuras não são distantes, mas se fazem presentes na vida de quem clama por ajuda. E não é curioso como essas experiências, mesmo seculares, continuam a inspirar fé e admiração. Um exemplo emblemático é o Monte Gargano, na Itália, onde São Miguel teria se manifestado para proteger os fiéis de ataques inimigos. Esse santuário se tornou um centro de peregrinação por séculos, atraindo pessoas que buscavam cura, proteção e orientação. A história mostra como a ação dos arcanjos não se restringe apenas ao plano espiritual, mas também influencia diretamente eventos históricos e sociais. Imagine caminhar por um local e sentir que cada pedra guarda memórias de milagres que marcaram a vida de centenas de pessoas. Fascinante, não é mesmo? Rafael, como já vimos, aparece no livro de Tobias, atuando na cura e proteção de Sara e Tobias. E essa narrativa se tornou referência para pedidos de saúde e proteção em viagens. Ao longo da história, inúmeros relatos de viajantes e enfermos atribuíram a ele intervenções milagrosas, seja livrando-os de acidentes, seja proporcionando cura física e espiritual. Aqui percebemos que a presença de um arcanjo pode se manifestar de maneiras sutis, mas decisivas, reforçando a confiança dos fiéis em sua intercessão contínua. Gabriel, por sua vez, está mais associado a milagres de revelação e orientação. Pessoas em momentos de dúvida ou grandes decisões relataram sentir sua presença como sinal de clareza e esperança. Em algumas tradições, Gabriel aparece em sonhos ou visões, oferecendo conselhos que mudam o rumo de vidas inteiras. É interessante notar que, mesmo sendo um mensageiro, sua intervenção gera efeitos concretos, mostrando que a palavra pode ter força milagrosa, capaz de transformar destinos. E não podemos esquecer que muitas dessas histórias atravessam fronteiras culturais. Na América Latina, Miguel é invocado em situações de conflito e catástrofes naturais. Na Europa medieval, ele protegia aldeias inteiras. Em comunidades mais recentes, Rafael continua sendo chamado em hospitais e trajetos perigosos. Essa universalidade evidencia que a ação dos arcanjos transcende tempo e espaço, mantendo uma relevância constante na vida humana. Não é incrível como tradições tão antigas ainda se conectam com desafios modernos? Além disso, cada milagre registrado nos leva a refletir sobre a participação humana. Nos relatos, quase sempre os fiéis precisam ter fé, paciência e coragem para receber a intervenção do arcanjo. A ação celestial não substitui a responsabilidade humana. Pelo contrário, a intensifica. Isso cria um vínculo de cooperação entre o mundo espiritual e o cotidiano, lembrando que a fé é sempre ativa e não passiva. Quantas vezes em nossa própria vida não nos esquecemos de que a confiança e a ação caminham juntas? É fascinante observar que essas intercessões não se limitam a grandes acontecimentos.
mas frequentemente se manifestam em detalhes quase imperceptíveis. Proteção de uma viagem, livramento de acidentes, sinais sutis de cura ou inspiração divina. Cada relato é uma peça do quebra-cabeça da ação dos arcanjos, reforçando a ideia de que o mundo espiritual está intrinsecamente ligado ao nosso dia a dia. E ao perceber isso, percebemos também o quanto a fé humana se fortalece ao reconhecer essas pequenas, mas significativas intervenções. Agora deixo um convite. Se você já sentiu ou conhece alguém que tenha sentido a ajuda de um arcanjo, compartilhe sua história nos comentários. Relatos como esses mantêm viva a tradição, conectam experiências e reforçam que Miguel, Gabriel e Rafael continuam ativos, acompanhando e protegendo aqueles que se voltam a eles. Sua participação enriquece o entendimento de toda a comunidade que busca aprender mais sobre essas figuras fascinantes. Além das aparições e milagres, Miguel, Gabriel e Rafael deixaram legados que vão muito além das páginas bíblicas. Suas histórias inspiraram construções monumentais, como catedrais, basílicas e capelas dedicadas a eles, espalhadas por todo o mundo. O Santuário de São Miguel no Monte Gargano, na Itália, é apenas um exemplo de como a devoção se transformou em obra arquitetônica e cultural, atraindo peregrinos que buscam experimentar de perto a presença desses mensageiros. Cada obra, assim, carrega séculos de fé, arte e história, consolidando o papel dos arcanjos na memória coletiva da Igreja e da humanidade. Mas não se trata apenas de estruturas físicas. O legado dos arcanjos se manifesta também nas orações, nas festas litúrgicas e nas tradições que moldaram a espiritualidade popular. A festa de 29 de setembro, que celebra Miguel, Gabriel e Rafael, é um marco litúrgico que atravessa gerações, reunindo comunidades para refletir sobre proteção, cura e revelação divina. Pense só, através de rituais, preces e músicas, os fiéis se conectam com histórias que já ecoam há milhares de anos, mantendo vivas as mensagens que esses arcanjos trouxeram à humanidade. Outro legado importante é a inspiração ética e moral que eles representam. Miguel simboliza a luta contra o mal, ensinando coragem e firmeza. Gabriel representa a fidelidade e a clareza da palavra, lembrando-nos da importância de ouvir e compreender sinais. Rafael ensina cuidado, companheirismo e a prática da cura física e espiritual. Essas virtudes transcendem o âmbito religioso e oferecem princípios universais que moldam comportamentos, decisões e atitudes ao longo da história, influenciando não apenas o culto, mas a vida cotidiana. A presença dos arcanjos também estimulou o desenvolvimento cultural e artístico. Pinturas, esculturas, manuscritos iluminados e músicas sacras têm Miguel, Gabriel e Rafael como protagonistas. A iconografia, muitas vezes detalhando expressões, vestimentas e atitudes, ajuda os fiéis a compreenderem melhor suas missões e qualidades. O impacto é duplo. Preserva a tradição e desperta a imaginação, conectando o espiritual ao visual de uma forma profunda e envolvente. Já percebeu como a arte sacra mantém viva a memória desses personagens? Além disso, esses legados influenciaram práticas devocionais pessoais. Milhares de fiéis recorrem diariamente a orações específicas aos arcanjos, pedindo proteção, cura ou orientação. Essa prática não é apenas um gesto de fé,
mas também uma forma de interiorização dos ensinamentos que eles representam. Cada oração é uma lembrança da constante presença divina, reforçando o elo entre céu e terra, passado e presente, tradição e vida prática. Outro ponto fascinante é como os arcanjos também influenciam a teologia e a formação da Igreja. Estudos sobre sua hierarquia, missão e aparições ajudaram a moldar a compreensão do mundo espiritual e da relação entre anjos e humanos. Filósofos e teólogos como Santo Tomás de Aquino dedicaram-se a refletir sobre suas funções, fortalecendo a doutrina católica e oferecendo aos fiéis bases sólidas para a fé. Isso prova que o impacto dos arcanjos não se limita à devoção popular, mas alcança o pensamento e a estrutura da Igreja. E não podemos esquecer da inspiração que proporcionam para a vida cotidiana. Milhares de pessoas, ao conhecer suas histórias, encontram exemplos de coragem, fidelidade e cuidado. Seja na proteção em momentos de perigo, na coragem para enfrentar o mal, na clareza ao receber mensagens importantes ou na prática do cuidado com os outros, os arcanjos se tornam guias exemplares para qualquer geração. Cada legado é uma ponte entre a experiência divina e a realidade humana, ensinando como valores espirituais podem moldar a vida concreta. Por fim, o que deixa esses legados ainda mais fascinantes é perceber como eles permanecem atuais. Mesmo após séculos de história, suas histórias, milagres e virtudes continuam a inspirar artistas, devotos, estudiosos e curiosos. Miguel, Gabriel e Rafael não são apenas figuras do passado, mas símbolos vivos da ação de Deus no mundo, sempre prontos a guiar, proteger e curar. A pergunta final que fica é: como podemos hoje aprender com esses legados e aplicá-los em nossas próprias vidas, tornando-nos também instrumentos de fé e bondade? Ao chegar ao fim dessa jornada, podemos perceber que Miguel, Gabriel e Rafael não são apenas personagens antigos de textos sagrados. Eles representam valores eternos que se refletem em nossa vida cotidiana: coragem, fidelidade, cuidado e esperança. Cada um deles cumpre uma missão específica que dialoga diretamente com as necessidades humanas. Miguel nos lembra da força para enfrentar o mal. Gabriel nos guia através da palavra e da clareza. E Rafael nos ensina sobre cuidado, proteção e cura. Esses legados não ficaram restritos às páginas da Bíblia. Eles atravessaram séculos, culturas e tradições, moldando tanto a fé quanto a vida prática de milhões de pessoas. E você, que acompanhou cada detalhe dessa história, pode se perguntar: como essas figuras celestiais se conectam com o nosso dia a dia? A resposta é surpreendente. As orações que rezamos, os símbolos que admiramos nas igrejas, as histórias transmitidas de geração em geração são reflexos da presença contínua dos arcanjos. Eles não são distantes. Atuam discretamente, mas com impacto profundo, seja em proteção, orientação ou cura. Essa conexão entre o mundo espiritual e a vida cotidiana é o que torna a devoção a Miguel, Gabriel e Rafael tão poderosa e fascinante. Se refletirmos mais a fundo, percebemos também que a história desses arcanjos é uma fonte de inspiração contínua. Cada relato de proteção, cada milagre e cada legado artístico ou devocional nos ensina sobre a importância de viver alinhados aos valores que eles representam. Coragem, clareza, cuidado,
Qual dessas virtudes você sente que precisa cultivar mais na sua vida hoje? Essa reflexão transforma a narrativa em aprendizado prático, mostrando que histórias antigas têm sempre algo a nos ensinar. Agora, quero convidar você a interagir com a gente. Qual tema você acha que deveríamos explorar no próximo vídeo? Conte nos comentários, porque sua sugestão pode se tornar a próxima jornada do canal. E claro, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para continuar estudando e descobrindo essas histórias incríveis conosco. Quanto mais você participa, mais rica se torna a experiência de aprendizado e curiosidade. Para finalizar, deixo uma mensagem inspiradora da Bíblia, que sintetiza a presença e a proteção dos arcanjos em nossas vidas. Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91:11. Que essa promessa fortaleça sua fé, desperte sua coragem e inspire seus passos, lembrando que não estamos sozinhos e que seres celestiais zelam por nós mesmos quando não percebemos. Lembre-se, a fé não é apenas acreditar no que vemos, mas também reconhecer e aprender com aqueles que nos guiam silenciosamente. Miguel, Gabriel e Rafael são testemunhos vivos de como a presença divina se manifesta de forma concreta, e suas histórias continuam a nos ensinar, proteger e inspirar. Que cada ensinamento aqui compartilhado permaneça com você, lembrando que coragem, palavra e cuidado são virtudes que podemos aplicar todos os dias.